Bom, de volta, aguardando a chegada do nosso convidado, meus amigos. Eu peço mil desculpas a vocês pela interrupção no primeiro momento, mas exatamente a internet estava horrível para mim. Eu não consegui ouvir o Vitor, mas vamos lá. Chega para cá, Vitor, por matar já estes leões, que são as dúvidas. Bom, beleza. Foi? Vamos lá? Agora já estou ouvindo. Peço desculpas mais uma vez, meu amigo, mas é um fenômeno curioso porque quem está nos acompanhando escuta. Eu não consigo ouvir de É. maneira nenhuma. Enfim, Vitão, eu parei no ponto onde exatamente o Guilherme brincou, contando aí que você fez jingle para campanha política. Isso é natural, óbvio, de quem trabalha com publicidade, exatamente trabalha no meio musical. Mas você lembra mais ou menos, sem dizer o nome do candidato, mas você lembra mais ou menos qual era a temática? Era para um senador. 555. Já fica a dica. O pessoal pode procurar por aí, então, para poder exatamente lembrar. Ô, Vitor, você estava contando exatamente no bloco anterior da tua trajetória, do estudo na faculdade, pós-graduação em música popular. Cara, por que que a música popular brasileira é uma das mais ricas do mundo para o público entender de quem conhece o quanto a gente precisa apreciar cada vez mais os nossos artistas? O que que você pode nos dizer? Cara, eu acho que a nossa música ela é muito baseada em canção, né? Eu acho que a minha pós, inclusive, ela é de canção popular, assim. Uhum, É óbvio que você tem uma história gigante de instrumentistas, etc. Eu me sinto mais à vontade falando mais sobre canção, assim. Eu não sou um cara uhum, muito na parte, principalmente da parte erudita e tal, eu não manjo muito. aham, Mas, mas assim, dessa parte popular, cara, é, assim, desde antes de Bossa Nova, né, você já tinha coisa de samba canção, Chiquinha Gonzaga, assim, sabe, que eles chamavam de tango brasileiro, machixe, uhum, né, tem um monte, assim, uhum, é, é, assim, parece que a combinação de letra e ritmo, sabe? Vamos dizer, mais ou menos a coisa África, rítmica e europeia, que é um uhum, pouco, que é mais ou menos assim que explicam, né? uhum. Uma mistura de uma coisa erudita indo para um popular e tal. Assim, essa proximidade com a fala, tudo isso gera a canção. Então, que é muito fácil de ser transmitida, é muito fácil de você guardar, porque até o jeito de cantar, que começa com o João Gilberto, assim, que é Uhum, uma voz mais próxima à fala, uhum, ela causa uma intimidade, ela traz assim, uma coisa mais pessoal, assim, eu não sei, existe ali nessa época, Bossa Nova, já entrando nisso, uma mágica ali de jazz também, de coisas que rolaram. Tem explicação histórica, claro, mas por que não existiram em outros lugares? Não dá muito para saber, assim, mas eu sou fã dessa parte tropicália e que dizem de MPB, assim, vamos dizer, né? uhum. Samba e etc. E é engraçado até você exatamente comentar isso, porque, por exemplo, eu sou formado em letras, e exatamente durante os estudos de literatura falava-se exatamente do cancioneiro, das canções, né, o cavaquinho, a viola, tudo trazendo exatamente a contação das histórias, né? A narração das histórias através da canção para que ela popularizasse um tema, e acho que exatamente daí começou a surgir exatamente este tipo de movimento. E Sim. por falar exatamente em movimento musical, você exatamente fazia também parte de um grupo
muito conhecido aí entre os seus amigos, chamado Regra de Três. Ô, Como é, louco. como é que foi exatamente a trajetória do Regra de Três e o que o Regra de Três também trouxe para enriquecer a sua carreira aí no início, até você galgar seu próprio caminho? Pô, cara, e aí eu vou me emocionar aqui, faz muito tempo. Deve. Não, não faz assim, é que é fogo, né? O tempo passa e você acaba não percebendo, né? Começa a fazer as contas, fala 15, 20 anos. Nossa, peraí, é isso mesmo? É, cara, isso foi uma banda, e assim, não foi nem de tão jovem, assim. Uhum. Um grande amigo meu, Alisson, da escola, do colegial, ele foi para a faculdade, conheceu mais dois caras, e o Guilherme e o Rafael, que tá aí, que apareceu na live, aí o Rafa Chamusca. Estão todos aí, ó. É. E aí ele virou amigo desses caras, e aí eu já tocava bateria e tal, já era muito amigo dele. Ele falou, cara, tem um pessoal aí que eu tô fazendo um projeto e tal, você não tá afim? E é engraçado, né? Não foi uma coisa de colégio, né? Foi uma coisa já na faculdade, eles na faculdade, eu também. Uhum. Carlinhos também, Gil, que estudaram com eles aí, amigos também. E aí, cara, foi muito legal, assim, foi gostoso porque a gente fez um disco, assim, por um lado foi sem um produtor, sem alguém Uhum. guiando, mas assim, a gente compôs junto, a gente fez um monte de coisa que já é assim, se pensar atualmente, é um embrião, assim, é um começo de qualquer trabalho, assim, sabe? Então, arranjos e pensar umas coisas e tal, não sei o que. Então, desde uma letra, juntar letra e melodia para depois Uhum. ir colocando outras coisas, ideias, coisas que você está ouvindo, timbres, influências, etc. Assim, tem várias coisas. Acabou não rolando assim por N motivos, mas é um projeto do coração, assim, foi muito legal. Até hoje você fala, pô, podia ter rolado e tal, né? Mas faz parte, foi muito bom, assim, foi legal porque deu uma passeada, assim, tocar em vários lugares, assim, à noite, não em milhares de lugares, nem para milhares de pessoas, mas é um aprendizado super interessante, assim. É interessante você mencionar isso, porque exatamente muitos talentos musicais surgem às vezes de ideias muito simplórias, como essa que vocês tiveram, reunir os amigos e tocando aqui, ali, lançar o seu talento ao público através de uma iniciativa independente, colocar um CD no mercado, até como você mencionou, né? Sem uma orientação, sem um guia próprio especializado naquele momento, mas exatamente arriscando também aí no talento de cada um. Como é Sim. que você exatamente avalia, por exemplo, Vitor, a contribuição do trabalho com regra de três para hoje, a tua composição sonora, na hora de você exatamente, às vezes, avaliar um som, avaliar uma ideia que alguém está te passando, como é que funciona, como é que seria essa comparação, se você puder fazer? Cara, eu acho que tem a ver com a liberdade, com a tentativa, assim, sabe? Uhum, Talvez fosse um negócio que a gente não sacava na época, uhum, mas a liberdade de você arriscar, sabe? De você tentar, principalmente agora, tipo, tô no estúdio, tô sozinho uhum, aqui, e assim, você manda as coisas, a gente vai conversando com outras pessoas, uhum. mas você arrisca, sabe? E assim, é engraçado que era uma coisa que a gente não percebia, talvez. A gente percebeu mais para frente, assim, sabe? Quer dizer, eu percebi, né? A Uhum. gente nunca conversou sobre isso, na verdade. Mas acho que talvez seja isso, assim, sabe? É, esse negócio de você ter uma ideia e falar, putz, mas isso aqui não tem nada a ver com essa outra. Mas faz, ué. Se ficar ruim, você tira, né?
claro que com a experiência você vai cortando alguns caminhos. Só que isso também não pode te fechar a ideia Uhum. para que você sempre procure o mesmo caminho, né? Uhum. Então tem um equilíbrio aí. Tem coisas que você tenta fazer por inexperiência, que é óbvio que não vão dar certo, mas tem várias outras que você pode testar. E é Uhum. interessante o teste, porque às vezes você tem um resultado que não é aquele que você pensou, só que você consegue utilizar pedaços ou ideias sobre isso, né? Entendi. Acho que É, pois é, então, como você falou, a criatividade do músico, do compositor, nesse ponto, sobressai-se de uma maneira quase que natural, né? O talento é uma coisa realmente natural, precisa ser lapidado até para poder ajudar exatamente os caminhos que você seguirá à frente. Exatamente caminhos que você seguiu à frente, você mencionou durante a sua introdução também o trabalho atualmente com Fábio Góes, na composição de diversos temas, diversas trilhas. Antes da gente entrar nessa seara, olha, já tem perguntas do seu irmão, tem elogios aí também da Flávia, tem algumas coisas que a gente vai comentar aqui, mas como é que se deu exatamente um encontro de talentosos e perceptivos aí, músicos e compositores, para se reunirem aí num trabalho contínuo que dura até hoje? Como é que foi o teu encontro, a indicação até chegar a Fábio Góes? Putz, cara, foi engraçado. Eu tinha acabado de sair de um outro estúdio, do estúdio do Zé Godoy, Uhum, e eu estava procurando assim, poder participar mais nas criações e uhum, estar mais envolvido com a composição mesmo, tá? E aí eu fui fazer um curso com um pianista que chama Marcos Romera, que na verdade era um curso de música para publicidade. aham, E, e aí eu fiz um curso com ele, assim, não foi, assim, eu já tinha uma coisa de publicidade, assim, mas eu queria entrar mais em criação, né, toda essa coisa. E ele deu até esse toque em relação à liberdade, assim, sabe? Falou, bicho, vai, você já sabe fazer, vai, arrisca e tal. E ele encontrou com o Fábio, por ser conhecido, eles uhum, trabalhavam no mesmo prédio que tinham vários estúdios. E aí quem trabalhava com o Fábio, a Tami, eu acho que ela está aí, que tem uma produtora agora que chama Sonora, que uhum. também é, que também é super compositora. É, e aí ela estava saindo e ele precisava de alguém. Então foi totalmente, né, aquelas coisas que Ao acontecem. acaso. É, e aí já estou indo para acho que 3 anos, um pouco, talvez um pouco mais. Rod aí que trabalhava com a gente. Pois é, ela tá aí, o Rod, e ela está também exatamente sinalizando. Bom, em 3 anos de parceria, vocês já navegaram por diversos universos de diversas produções. Vamos citar aqui só algumas, para as pessoas poderem entender exatamente o calibre do seu trabalho. Então, a gente tem aqui Pai em Dobro, que é uma produção que chegará na Netflix nesse próximo ano de 2021. Tivemos aí tua participação no documentário Tudo ou Nada sobre os bastidores da seleção brasileira. Está disponível na Amazon Prime. Eu, inclusive, estava na CCXP quando Daniel Alves subiu ao palco para anunciar a chegada do documentário ao streaming. Sintonia, que também teve uma pergunta que eu vou trazer à tona aqui a pouco, mas Laços, de Turma da Mônica, Samata, que é Samantha da Samantha, Netflix. desculpa, né? É Samantha, segunda temporada na Netflix, Detetives do Prédio ao Lado, Do Prédio Não Azul, Sou o Sua DPA. Mãe, então, Não Sou Sua Mãe, enfim, inúmeras outras produções. Vitor, como é que é trabalhar exatamente com tanta riqueza de produções audiovisuais e como é que você exatamente, junto com a tua equipe, junto com o Fábio Góes, como é que vocês definem junto ao cliente
né, que é a pessoa que está lançando aquela obra, que tipo de tema, trilha sonora que vai acompanhar a produção? Cara, primeiro é um grande prazer, né, fazer tudo isso, assim, realmente é uma... Às vezes a gente fala, o Fábio fala, assim, ele fala, pô, legal isso aqui que a gente faz, né? Tem momentos que dá um estalo, assim, né? É muito gostoso, assim. E, cara, cada projeto é um projeto, assim, por mais besta que possa parecer isso, realmente cada diretor, ele tem preferências, ele trabalha de um jeito, ele gosta de, assim, porque como o nosso cliente acaba sendo o Uhum, diretor, então ele traz toda uma bagagem musical, afetiva. uhum, Então, isso ele imprime no filme, né? O diretor, ele assina o filme mesmo, né? Então, ali dentro do filme tem um monte de elementos que ele acha importante, que ele gosta e etc. Apesar de toda a técnica, né? De todas as coisas. uhum, E na música não é diferente. Então, tem momentos que, por exemplo, no Laços, o Daniel Rezende chegou e falou pra gente, cara, falou com o Fábio, né? Nessa uhum, conversa, antes de tudo, né? Uma conversa pré-roteiro ou roteiro em transição, né? Pô, vamos conversar, vamos estabelecer um conceito de instrumentos, de timbres, de tipos de instrumento, de referências de compositores, de bandas. Então, varia muito, né? A gente tem, por exemplo, uhum, Sintonia DPA, como a Samantha também, uhum, foram filmes que têm músicas de cena. Então, assim, são músicas, são canções. Então, uhum, também, assim, tem coisas que além do conceito do filme, às vezes você tem uma canção que é daquele personagem. Então aí é muito ligado àquele personagem X, aquele personagem Y. uhum, Tem muita, varia muito, assim. O que é legal também, porque todo esse conceito faz com que o diretor consiga realmente assinar o que ele está fazendo, né? uhum, É uma coisa original, né? uhum, Essa tentativa, essa busca, né? Eterna de sempre da originalidade, de uma coisa uhum, boa e original, né? E na música também, assim, sabe? As pessoas procuram o Fábio, né? E porque ele tem uma assinatura, né? Ele tem uma uhum. característica que não é palpável, mas dá para você ouvir, etc., né? Como outros grandes aí. Bom, tá muito fácil o assunto, é muito palatável, todo mundo está entendendo, acompanhando, mas meu trabalho aqui é dificultar um pouco para você, que é um entrevistado que nos cedeu tempo. Eu preciso te desafiar um pouco também. Afinal de contas, é como a Flávia colocou, e os teus amigos também. Você tem conhecimento de sobra no campo musical, acho que a tua formação e a tua trajetória fala por si só. Então, eu quero exatamente, dentro de tudo isso que você citou, dessas produções, eu vou já lançar a pergunta que foi feita lá anteriormente pelo Gui. É. Funk pode ser considerado exatamente um braço da MPB? Ô, louco, hein? Cara, eu acho que não é. Eu acho que o termo MPB, ele já não faz mais sentido, assim. Uhum, Não dá, porque assim, eu acho que eu usei, né, até, mas eu acho que depois de um tempo, acho que até nos anos 90 mesmo, que você tem um rock, sei lá, mas vamos dizer, pontuando 2000, você não tem uma MPB tão clara assim. A MPB, ela era uma coisa pequena, né? Quando você tem majors e coisas gravadoras e tal, né, a gente não tinha tanta oferta e tanta coisa. Então acaba que as coisas ficavam ali numa caixinha, né? É música brasileira, funk é música brasileira, como ela tem um monte de influência de um monte de lugar. Cara, é isso. Você faz a música que você pode, que você consegue e que você tem acesso, que você gosta. Então,
Cara, o rap é uma, digo, nesse sentido, vindo Uhum. da periferia, né? Porque o samba também era na época, né? O Sim, samba de Cartola também é sim, da periferia, e depois ele entra, se mistura com outras coisas. Eu acho que não dá para falar que é MPB, mas é música brasileira, não dá para negar. E aí cai numa coisa de gosto, que, como a gente até conversou, eu falei, cara, eu não consigo. Você tem uma análise técnica e uma análise de gosto. isso Gosto de um aí. monte de coisa ruim, entre aspas, assim, né? Pô, eu gosto de um monte de coisa que você vai falar com caras que são gênios da música, os Uhum. caras falam, pô, isso aí é um lixo, não sei o quê. É. Tudo bem, e assim, e daí? Não tem problema. Você gostar. Aí, se você entrar em análises e blá blá blá, aí é outra coisa. Mas respondi ou Realmente, fugi? não, o Guilherme que vai nos dizer. Eu acho que é exatamente uma situação que pode ser resumida até com uma frase que eu ouvi recentemente também. Nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto, né? Mas Exatamente. exatamente, é uma discussão até sadia e saudável da gente trazer à tona aqui à mesa também. E aí, exatamente, aproveitando o gancho que o Guilherme deu, eu vou exatamente. Ele está provocando você aí, dizendo que saiu pela tangente. Ah, tá tudo bem. Eu vou exatamente fazer um desafio dentro disso que a gente conversa com um complemento. Você falou exatamente de sintonia, falou do filme Laço, e aí a gente tem também exatamente um documentário esportivo. Óbvio, né? Não vamos sair aí pela tangente de que cada produção é cada produção. Eu quero ter uma resposta, o máximo objetivo é sua. Mas exatamente, Vitor, quando vocês compõem trilhas para uma produção que retrata a periferia, um documentário esportivo, que o esporte é emoção, já se vende por si só, e você trata exatamente de um tema que é muito afetivo à memória dos brasileiros com as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Onde é que uma coisa se destoa da outra aí, na tua percepção, na hora de compor? Cara, aí tá na parte compositor, aí tá na parte de Uhum, trabalho. uhum, Cara, é isso. Você tem o trabalho, você faz. Então, sabe, é óbvio que a gente mergulha no universo, que a gente pensa no conceito, como eu te falei. Então, uhum, desde esse começo de um conceito, já é o nosso ouvido se acostumando e uhum, entendendo o que pode ser usado, entre aspas, e o que não pode, né? uhum, Ou caminhos a começarem a ser seguidos, assim, sabe? uhum, Então, acaba que é isso, é exatamente isso que proporciona a pluralidade. uhum, Porque no Sintonia, é claro que tem uma coisa importante, que além do Fábio, teve o Zé Gon e o uhum, Laudes, que foram pessoas que assinaram junto com ele, que foram exatamente as pessoas que manjam de funk, uhum, por exemplo. Então, que a gente, por exemplo, uhum. a gente não tem essa Ah, expertise, né? Meu, uhum, os caras manjam muito, é animal, é absurdo. Os caras, é isso, os caras fazem beat com a Anitta, fazem um monte de coisa, não uhum, tem conversa, sabe? Então, assim, não dá para. Então é esse negócio, é você, apesar de gostar de um monte de coisa, coisas específicas, a cada projeto você mergulha ali, vê o que você consegue usar das suas influências, que também fazem parte dessa assinatura, né? uhum, Desse conceito mas da assinatura de um compositor. E em momentos muito específicos, por exemplo, esse do Sintonia, que é o funk, uhum. você se alia, você procura alguém, ou você se alia a alguém que realmente manja do negócio, sabe? Não que auditivamente a gente consegue ter Uhum, essa. E a gente consegue chegar em algum resultado. Só que uhum, a gente está falando de um nível muito alto aí, né? De uhum, sintonia do Condzilla, né? Então, assim, precisa ser uma coisa a lá CD, né? A lá disco, a lá Spotify, a lá sei lá o quê. sim.
Então, eu acho que é por aí. Assim. Se você pudesse citar, resumidamente, maior desafio entre essas três produções que mencionamos aqui, talvez Sintonia seria o maior desafio em termos de produção. Para a gente, não. Para gente, assim, eu não digo nem. Eu digo de trabalho, assim, de sentar e de quantidade de coisa. Uhum, O Turma da Mônica é o mais. Assim. Porque é um outro formato. Assim. O Sintonia, ele tem, assim, apesar dessas coisas. O Sintonia tem coisas, não problemas, mas coisas difíceis de resolver, vamos dizer assim, uhum, que é o funk, mas a gente tinha esses grandes caras como aliados, né, como uhum, parceiros. uhum, E o problema de música de cena, que a gente já tem em outros filmes, mas a gente consegue passar por isso por experiência, assim, sabe? uhum, Mas é uma coisa trabalhosa também. E assim, a outro lado são trilhas mais, como posso dizer, etéreas, assim, sabe? Coisas de clima. No Sintonia teve muita coisa disso. Contrapondo o que eu quero dizer em relação ao Laços. O uhum, Laços teve muita orquestra. O Laços, inclusive, tem no YouTube um videozinho que eles gravaram um promo da gravação da orquestra. uhum, Putz, cara, aquilo já era o final do trabalho e a gente gravou, a gente chama de kill, né? Cada uhum, pedacinho de entrada e saída de música a gente chama de kill. uhum. Foram gravadas, acho que mais de 50 coisas, assim, 60. Então é muita coisa, assim. E o Dani foi muito legal, assim, trabalhar foi diferente, assim. E a Turma da Mônica, né, cara? Eu acho que é o que você falou. Por mais que todos os outros projetos têm a sua excelência e a gente, claro, faz com o máximo possível. O Turma da Mônica tinha uma grande interrogação, né, cara? Um filme da Turma da Mônica com pessoas, né? Pessoas reais. Pois é, o desafio do live action é entregar, olha, um senhor produto. E graças a Deus Então, foi muito bem recebido. e era uma preocupação. Então, assim, foi animal, foi impressionante, mas foi trabalhoso. Assim. Bom, Acho que aí o maior agora, desafio. aproveitando exatamente o ensejo, a gente já sabe que teremos uma continuação, já foi anunciado que agora, depois de Ah, Laços, é? o próximo filme é Lições. A pergunta é, Vitor, vocês estarão envolvidos novamente na produção de Lições, o novo filme de Turma da Mônica? Cara, realmente é uma boa pergunta. Viu? É, é, eu vou te dizer que estamos conversando. Opa, opa, É, tá bem adiantado, assim, como se fosse uma contratação, né, de um jogador. Tá bem adiantado, mas ainda falta algumas coisinhas, assim, né? Não tem jeito, tem uns detalhes que parece um pouco até uma contratação, né? Porque tem contratos e grandes coisas, assim, que são de advogados, papos de advogados. é isso aí. Então estamos na torcida exatamente para que o que é bom, né? Time que está ganhando não se mexe, que vocês possam retornar, porque, como eu disse, eu acho que todos que nos acompanham aqui é um de convir que exatamente trilha sonora, música, também é um personagem de qualquer produção audiovisual. Então, exatamente aproveitando essa deixa, teu irmão fez uma pergunta que também está na pauta e que todos estão curiosos aqui para saber. Quem são as suas inspirações, as suas, como é que eu posso dizer, inspirações, né? Quem são os seus ídolos no meio musical? A gente tem tanto nome bom para falar, tem John Williams, tem Ennio Morricone, mas, Vitão,
quais são exatamente as suas inspirações, seus compositores favoritos. E, óbvio, quais temas, né? Cara, eu vou te dizer que eu tenho caras assim, sabe? Mas de certa forma não somos assim, acho que tirando John Williams, eu gosto muito do Giacchino, Michael Uhum. Giacchino, mas assim, eu não sou um cara muito bom de nomes, assim, sabe? Eu não sou um cara que guarda muito esses, tipo, os Mas nomes, assim. pela produção a gente acha. Se você disser Sim, sim, uma sim. produção, talvez eu Não, então, consiga. mas não, o Shapiro é um cara que eu gosto, Sim, o Mark Thomas Shapiro. Newman também. Pois é, para quem está nos acompanhando não conhece, Mark Shapiro, grande compositor, pô. Esse é o Theodore Shapiro. Opa, desculpa. Então, olha, gafe ao vivo, Não, tem Theodore problema. Shapiro. Então tá corrigido aí. Quis pular na sua É, frente. então, o Giacchino, o Michael Giacchino é um outro cara que eu Sim. gosto muito, assim. Sim. É, cara, eu acho que dá. E John Williams já tem bastante gente aí. Só o John Williams já cabe uma senhora Nossa, dá para enciclopédia. ficar uma vida. Mas assim, de tema que você falou, é isso, né? Tirando o John Williams, tirando o Pelé, né? Tipo, eu acho que um cara que tem rolado muito que é o Giacchino, o Up para mim e o Divertidamente Uhum. são absurdos assim. São coisas, são essa relação de você ter um tema que você sai cantando do cinema, que é impressionante. Assim, eu lembro quando eu saí do cinema, eu não sabia quem era Michael Giacchino e saí cantando a música do Up. Assim. Up foi um filme que foi muito marcante assim para mim. Foi Cara, bacana. exatamente, é como você falou, tem temas que realmente colam na nossa memória auditiva e afetiva também, a gente não deixa de cantar numa oportunidade ou outra. Mas e aquelas melodias chiclete? Não vamos desmerecer aí alguns compositores, alguns músicos, mas a gente precisa entrar nessa seara também do Let It Go. E os Let It Go's do cinema, das produções audiovisuais, Vitor? Qual é o Let It Go que exatamente lhe acompanha aí nas produções que volta e meia você se pega exatamente também relembrando? O Let It Go que a gente fez, assim, mais ou menos? Não, Pode, óbvio que não, mas pode é, citar, por favor. é, um- teve um que a gente não fez, que foi o do Sintonia, né? Que é o funk do Doni lá. Aham, Como é que é? Hoje eu falei que te amava, mas hoje isso eu já te aí. esqueci. É isso aí. Cara, essa daí. E eu fui numas. Teve música de cena, então essas músicas que ele aparece cantando, a gente estava lá, né? Porque Aham, a gente ajuda na direção, para tudo, uhum, para ajudar nesse sync, né? Que os uhum. caras, muitas vezes eles dublam e tal. Tem de outras formas também, tem cantando ao vivo também. Mas acho que é esse. E agora, nesse filme da Maísa, Uhum. tem um também, mas aí vai ter que esperar. Vamos esperar, que senão a gente vai estragar a surpresa. Exatamente. Isso chama-se embargo, uma palavra bonita que tem um peso enorme para a gente não se complicar. Agora, Vitor, bom, uma diferença também que eu preciso perguntar a você, você já mais ou menos que deu a deixa dentro do tema, mas a gente sabe que existem diferenças entre produções cinematográficas, onde os estúdios estão diretamente envolvidos, e existem diferenças entre produções de streams, como a Netflix, a Amazon, é, por diversos meios e razões. No teu entendimento, trabalhando com ambas as produções, o que é mais favorável
a vocês como compositores, como arranjistas e, de repente, o que é mais dificultoso também. Essas diferenças, o que você pode dizer entre o bom e o ruim? Cara, assim, eu acho que não tem uma diferença clara nas produções. Uhum, Porque assim, a gente já fez série sem ser para Netflix assim, a série ela é de certa forma mais trabalhosa porque ela tem episódios, né? Então assim, enquanto você faz um filme de 2 horas, uma série normalmente tem, não tem tantas agora, né? Mas uhum, 12, 8, 10, né? uhum, Então, putz, assim, e por série você tem 40 kills, que eu falei, 40, 45. uhum, E num filme a gente tem, como a gente faz muita coisa infantil, uhum, uma média de 100 kills em um filme. uhum, Então, assim, na série você tem mais coisa. O que uhum, acontece, que até a gente comentou, é que nas séries do streaming, você tem, de certa forma, o crivo do próprio streaming, né? Do uhum, Netflix, da Amazon, etc. Porque não é só um diretor, não é o projeto do diretor, né? Não é, então tem muito mais coisa envolvida. E quando tem muita gente envolvida, né, acaba você tendo, você tendo que passar por mais aprovações, né? É, Então, eu acho que a diferença seria basicamente essa, mas no trabalho mesmo é bem parecido. bom, e aí nessa parte exatamente de atuar nesse tipo de produção, nesse âmbito também, o estímulo e a liberdade de vocês acaba sendo até um pouco maior e mais elevada, até talvez, de repente, dentro do streaming, como a gente estava conversando anteriormente. Cara, não Mais sei. ou menos. Assim, acho que volta àquela primeira resposta. Depende um pouco Aham, do, da depende um produção. pouco, da condução, do projeto. Tem projeto que é mais fechado e Uhum, beleza, assim, sabe? Mas tem uma frase que eu aprendi desde cedo em estúdio, né? Que, e que, assim, é engraçado que eu fui ouvindo ela de diferentes formas depois. Que você tem que ter noção que o trabalho não é seu. uhum, Aquilo é um filme, né? Então, assim, aquilo é um conjunto, é um audiovisual. Ali você vai ter uma assinatura, mas, assim, você não está sozinho naquilo lá. Você está trabalhando para fazer o filme acontecer. uhum, E a frase que eu ia falar é relacionada com disco, né? Com gravação de música de. Vou chamar de CD aqui, todo mundo entende, né? aham, Que por exemplo, o cara tocava uma coisa muito fora, fazia uma virada, um solo ali num lugar ali que não estava combinado ou que não tinha espaço para isso, o cara sempre chegava e brincava, né? Falava, pô, isso aí foi boa, né? Gostou? Pô, gostou? Gostei, guarda pro seu disco. Então, assim, né, é uma brincadeira, mas assim, cara, né, apesar de tudo, ser uma delícia, é gostoso e etc. Conceito é um trabalho e você, uhum. você tem que fazer o filme virar, o filme tem que acontecer, né? Você tem que trabalhar em prol do filme. Não dá para. Não é isso. Tipo, se é uma coisa muito autoral, é pro seu disco, né? E tudo bem também, sabe? Todo mundo sabendo disso, não tem problema. Havendo combinado entre as partes, não sai caro para ninguém. É É, muito importante. Bom, agora fugindo um pouquinho, a gente está vivendo numa era onde os serviços musicais aí, Spotify, Amazon e outros também estão explodindo, principalmente na quarentena, tiveram aí alcances assustadores, alguns serviços cresceram cerca de 320%. A gente fez aqui um levantamento recente dessa informação também. E
deu voz e vez também a compositores, a músicos e harmonistas dentro da plataforma onde eles podem apresentar até seus próprios trabalhos. Para você, exatamente no teu entendimento, o que esse tipo de serviço agrega e existe, de repente, alguma armadilha invisível para profissionais da música com esse tipo de plataforma atuar com esse tipo de serviço ou não? É... Então, cara, eu acho que pessoalmente, é... eu acho que acaba sendo uma volta a grandes corporações, né? Então, assim, o que era fechado, vamos dizer, tô falando de música, né? Vai Uhum, Spotify, etc. uhum, O que eram as gravadoras antigamente que te colocavam as coisas para ouvir, por mais que você possa colocar o seu trabalho lá, você vai muito difícil você vai ser ouvido, é muito difícil você ser ouvido. uhum. Porque ela é como é que chama o que te faz, o que te indica as músicas, como é que chama isso mesmo? É o Spotify mesmo. Sim, mas o O, que te indica as coisas, os vídeos no YouTube, etc. é o algoritmo. Algoritmo, Isso exatamente. aí. Desculpa. É, né? O algoritmo, ele te indica o que você já gosta, né? Aí, o professor ajudou. O que você já gosta, o que você já ouviu e tal. Então, eu acho que tem esse problema, tem uma coisa, só que ao mesmo tempo ela possibilita um monte de gente, né, cara? Então, Uhum. é óbvio que eu não tenho essa resposta, senão, né? Talvez eu tivesse mais rico, ou rico, né? Não mais. É, mas em relação a trabalho, cara, tem, tem um problema que o que tem que tentar não, que é o que tem que ser mantido é que a gente, em produções normais aqui, né, que não são de streaming, a gente recolhe direitos autorais, né? Uhum. Então, toda uma legislação que, que aparentemente, eu acho que para os músicos, de um modo geral, não funciona tanto, mas para compositor de trilha funciona. Que, Uhum. assim, que tem a ver com o ECAD e tal, tem toda Uhum. uma legislação sobre isso que no Brasil funciona bem nesse caso. E no streaming, por vir de fora, tem uma confusão Verdade. aí Uhum. desses direitos e tal. Aí tá meio nebuloso, meio nebulosa essa história. Então, talvez essa seja a parte não tá ruim, mas assim pode dá para voltar. Então tem casos que tá rolando, tem casos que não e tal, mas Uhum. é por aí. O Vitor, aí você mencionou exatamente um certo órgão de 4 letras aí que gosta de assustar muita gente de vez em quando. E por você exatamente atuar no meio, eu preciso fazer uma pergunta cabal também. Bom, É. esse órgão de 4 letras, que eu não cito o nome porque eu tenho verdadeiro asco dessa empresa, é, é devidamente informado que ele deveria atuar em favor de vocês, como você mencionou, recolher os tributos e repassar a vocês que são os criadores do conteúdo, da obra e que assinam o produto final. Sim. A minha pergunta é: você já recebeu exatamente algum almoço ali provido por parte desse órgão? Já chegou a você ou ao teu estúdio fundos exatamente recolhidos por esta organização, para não concluir o que eu penso deles, ou não? Aham. Já. Então, é o que eu falei. Na parte de composição de audiovisual funciona. E, na Uhum, verdade, eu não sei nem te dizer exatamente, porque assim, o que acontece é que cada músico, você se associa a associações, né? É uhum, meio redundante, mas é isso mesmo. Você tem uma associação que te representa e que vai lá, vamos dizer, pegar esse dinheiro, sabe? Que faz essa uhum, ponte.
Uhum, Então, eu não sei nem te dizer. Por exemplo, quando era música, eu não gravei nenhum grande sucesso assim e etc. uhum. Então, eu não consigo te dizer. Mas eu sei que eu já de amigos eu ouço que não funciona tão bem em relação à música, né? Música de tocada, assim, né? Spotify, etc. Mas para cinema funciona. A minha associação é Abramos, tem outras que eu esqueci o nome agora. Tem várias outras. A pergunta pode até parecer indelicada, mas de repente, para quem não é do ramo Não, não é musical, não. está nos acompanhando, assim, é importante citar. Bom, eu vou ter que dizer o nome, mas enfim, o ECAD é responsável por proteger exatamente os direitos dos artistas, por conta das horas a fio no estúdio, para compor, enfim, é um trabalho como todo outro qualquer. Se existe uma associação, uma entidade que lhe protege dos direitos, então protege seus direitos, nada mais justo do que recolher esses tributos e repassar aos artistas. Então, a pergunta foi proposital, pode até ser, repito, um pouco indelicada, mas é que para que Não, as mas pessoas entendam, no meio é porque bem. exatamente às vezes costuma acontecer isso, inúmeras histórias chegam a público de que artistas A, B ou C compuseram, tá aí rodando, tocando em N locais e eles não têm esses direitos repassados. Ô Vitor, eu perdi o teu áudio aqui de novo, agora acho que quase que no final. Eu vou te remover um instante, eu vou te trazer já de volta, porque a gente está quase no limite do tempo. Dá Beleza. licença só um momento, porque tem uma pergunta que eu preciso te fazer também, pessoal. Eu espero que o papo esteja agradável para vocês também, porque agora que rolou praticamente que sem interrupção, nessa reta final, eu preciso te fazer algumas perguntas, eu repito, para te incomodar um pouco. É. Vamos lá. Falando exatamente de memória musical. Contra a parede. Tema. Se você tiver que escolher um tema musical dentre os três que eu vou citar, escolha com muito cuidado. James Bond, Tubarão ou Superman? Qual desses três temas, Vitor, se o mundo acabasse amanhã, você pudesse levar um deles, qual seria e por quê? Cara, eu acho que Tubarão, cara. Tubarão, ele tem uma falsa simplicidade. Assim, ele tem uma simplicidade mesmo, mas ele vai se desenvolvendo, ele vai criando. Ali é o trabalho, ali é o lápis, lápis e papel, assim, sabe? Você vê que é um negócio sendo desenvolvido, e o tema está se desenvolvendo para você ali. E, e acho que é isso. Tem- Novamente, é como a gente até falou, né? A composição vira um personagem, porque embora seja o próprio título, o personagem em si, muito pelo contrário, a música é que traz a vida ali, aquele suspense todo, e aquela é, angústia, né? Esperando aí o próximo ataque. Na retinha final aqui também, aí agora eu gostaria de uma pergunta até um pouquinho mais séria, porque é de suma importância também dentro disso que nós estamos conversando. A pandemia trouxe aí um novo sistema de ensino que está sendo desenvolvido para preservar, foi desenvolvido exatamente como muitas outras situações, desenvolvidos para preservar a saúde, evitar exatamente o amplo contágio, principalmente por parte das crianças e jovens. Mas com algumas restrições também, por exemplo, aulas de música em escolas, em instituições passaram de repente, ou cessaram em alguns casos, ou realmente passaram a ocorrer de forma online. Vitor, sob seu olhar, a importância da música nas escolas. Se você exatamente puder deixar uma mensagem
para crianças e jovens que possam acompanhar esse diálogo, por que música é tão importante na escola? Cara, é vital. É, faz parte de alfabetização, faz parte, né, ela tá junta disso, né? E acho que um outro braço seria esporte, né? São coisas que vão te desenvolver, que vão fazer você pensar, conseguir ouvir e, e ajuda na coordenação, ajuda no desenvolvimento total da criança, né? Tanto o esporte como a música, né? É porque Uhum. todos os instrumentos têm uma coordenação Sim, e também tem o aprendizado devagar, que também faz com que demonstra, né, que a vida é um pouco assim, né? Nada acontece, né? Simplesmente a gente brinca, quer dizer, não sei se é muita gente ou eu repeti tanto que eu acho que outras pessoas falam, não existe pode perlim pim pim, né, na música, né, no sim, instrumento. Então seria legal, seria, mas seria horrível, né, porque ao mesmo tempo, porque todo mundo ia saber e não ia ter graça, né? Então todo esse desenvolvimento, tudo isso que a criança vai aprendendo, o som, o ritmo, o andar no ritmo, né, todo esse desenvolvimento, cara, é essencial, assim, sabe? O que isso nas igrejas acaba rolando bastante, né? uhum. Putz, com certeza precisava ser mais difundido, né? Mas a cultura tá num momento bem complicado, assim. Exatamente. Você tocou no ponto em que eu queria chegar, que é a cultura, é a disseminação e o estímulo à cultura, fazer com que a massa cinzenta saia, às vezes, dos controles do videogame e passe exatamente aos instrumentos musicais, os materiais esportivos, mas que exatamente crianças e jovens possam estimular a criatividade que estão nativos dentro dele, mas muitas vezes adormecidas. Então, eu acho que é de suma importância o que você disse e que as pessoas possam não só ouvir, mas praticar e estimular os jovens a fazer o mesmo. Vitor Pulcinelli, eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo pelo tempo, pelo bate-papo maravilhoso, sensacional. Como a gente sempre faz aqui, com todo e qualquer convidado, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Eu acho que o teu áudio para mim foi embora, mas eu não vou interromper. Eu prefiro que você fale com o público, já que você está aqui por eles. Então, meu amigo, tá com áudio, graças a Deus. Opa. Então, eu gostaria exatamente da tua palavra para exatamente sobre esse papo que tivemos e uma mensagem que você queira deixar. Pô, cara, muito legal, muito pô, um prazer. Nunca tinha rolado assim, bem gostoso, foi legal. E se precisarem de ajuda aí, de coisas, de outros toques, e etc, né? Tá, fica à vontade. E, cara, é um prazer, assim, um ramo da música aí que tem bastante gente. Acho que entrou o Arthur aí, de Chloé, que fez o Sintonia com a gente também. Opa, Cara, é um prazer, assim, trabalhar com isso, assim, sabe? Tem dia que eu olho assim, e falo, putz, trabalho com isso mesmo? Caramba. Então, assim, a emoção de ter visto Turma da Mônica, assim, sabe? Tanto a primeira vez que a gente ouviu ela inteira, como a primeira, na estreia, a gente foi assistir e tal, é emocionante, assim, é um negócio que apesar de toda a parte técnica que eu falei, né, toda a coisa de trabalho, etc, é super legal. É gostoso, no final das contas, sabe, a conta fecha bem, bonito, assim, sabe, nessa, nessa balança de estar trabalhando com uma coisa que eu gosto, assim, sabe, é uma coisa que eu conhecia pouco e que, assim, que foi aumentando e, de repente,
você tá nessa, assim, você está num lugar desse, é bem legal, assim. E, pô, sei lá, a mensagem é que, não sei, hum, a gente ouvir música boa e, e é isso aí. E, Vitor, tem umas coisas, tem algumas dessas músicas aí que estão no Spotify. Acho que Turma da Mônica, Sintonia não, Turma da Mônica, e o da Amazon, tudo ou nada? os dois têm Spotify. Que é uma coisa que a gente está buscando mais, assim, é uma coisa que fora ele vai, eles sempre já entram automaticamente, assim, sabe? Já é uma coisa combinada e a gente está cada vez mais buscando para rolar. Perfeito, Vitor. Cara, eu queria realmente agradecer muito a você, aos amigos, aos companheiros que vieram exatamente prestigiar esse bate-papo, porque para mim é cada vez que eu recebo aqui algum convidado, não é por mim, Edgar, mas é pelo PopFan como provedor de conteúdo. Então, conversamos com diversos convidados até a data de hoje, mas faltava exatamente alguém que falasse de música com todo o conhecimento e propriedade que você falou. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez a nossa Flávia Medeiros, que é produtora do Pop Fan, também atua conosco, sempre Boa. com muito esmero e possibilitou essa ponte. Então, Vitor, obrigado, obrigado mesmo mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Em breve a gente, de repente, conversa. Assim que sair aí alguma assinatura lá valendo, a gente conversa um Boa. pouquinho mais à frente. Informações aí precisas de bastidores sobre lições. Vamos torcer para que, olha, bom trabalho continue. Aí, mandar um abraço para todo mundo que apareceu aí, irmão, primos, amigos, queridos aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Valeu. Agradecemos a todos. Então, Vitão, eu te peço licença, eu vou remover você aqui para dar os recados da paróquia. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Até breve. Amigos, eu agradeço muito, muito, muito mesmo a todos vocês que nos prestigiaram nessa noite de quinta-feira, 22 de outubro. Bate-papo maravilhoso. Música não é só entretenimento, é cultura, é paixão, é profissionalismo, é uma gama de infinitudes e possibilidades que pode exatamente estimular a cada um de nós nos tocar de uma maneira diferente. Então, o trabalho do Vitor, o diálogo que nós tivemos aqui hoje, foi exatamente voltado para levar mais conteúdo, mais cultura a cada um de vocês. Essa é a missão do PopFan. Lembrando, galera, que o PopFan também atua em outras redes sociais, facebook.com/PopFanOficial. Lá nós estamos fazendo todos os dias uma curadoria e indicações de estreias da Netflix e outros serviços de streaming. Aqui também temos no Instagram, @PopFanOficial, diversos notícias do entretenimento, da cultura nerd, geek, mundo pop. Também estamos com o Twitter Modesto e alguns episódios de podcast lá no Spotify. Procurem pelo podcast, ficaremos exatamente muito agradecidos com vocês continuando a nos apoiar. Se puderem recomendar, melhor ainda. Relembrando, se a sua cidade está num momento de flexibilização das medidas do Covid, continue a utilizar máscara acima do nariz, máscara não é abaixo nem no queixo, faça uso do álcool em gel, lave bem as mãos, proteja-se, não tenha pressa exatamente de viver. Sejam exatamente conscientes que alguém depende de cada um de vocês retornar para suas casas todos os dias. Eu, Edgar Borges, me despeço nessa noite de hoje, agradecendo a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, e em especial ao nosso convidado, Vitor Pulcinelli. Aquele abraço, a gente se vê em breve. Fui!